Amados, amém? Bom dia para todos. Mais uma vez nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos no tempo pela manhã para termos acesso à ministração da palavra sobre o tema visão, mais uma vez, porque nós temos que implementar a multiplicação em nossa igreja, porque o Senhor nos chamou para crescermos e multiplicar. Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e vamos ver aqui o que Deus falou pela instrumentalidade do apóstolo aos irmãos da igreja em Éfeso, e o que nos servirá de base, alerta, para o que Deus tem nos falar aqui nessa manhã. Efésios capítulo 3, nós vamos ler dos versos 1 a 11. Eu estarei lendo aqui na tradução fiel, e vocês acompanhem aí com a tradução que tiver na tela, que não tem muita diferença. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como foi este ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, e que é a vossa glória. Amém. Podem sentar, amados. Na verdade é de 1 a 13. Efésios 3, de 1 a 13. Bom, os irmãos sabem que em todos os nossos meses, desde que colocamos como propósito ter um tema para o ano, nós vamos multiplicando em subtemas para complementar o tema do ano. E nesse ano, nosso tema é visão. E estamos decorando uma parte do versículo de Atos capítulo 2, versículo 28. Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 28. Põe na tela para nós aí, Miguel, por gentileza, o tema do ano, para o pessoal repetir na tradução que nós estamos tendo aí. Vamos lá? Todos juntos? 1, 2, 3 e... Não fui desobediente à visão celestial. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo... Atos dos Apóstolos, capítulo 26, 19. Todos juntos? Mais uma vez, desde o início. Nós estamos tudo equivocado. Até eu estou falando o texto errado.
Vamos lá? 1, 2, 3 e? Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 19. Muito bem. Depois vocês vão entender porque eu estou com 2,28 na cabeça, porque eu estou com o texto de Joel, capítulo 2, verso 28, que vou citar no texto da palavra. Vamos lá. Nós queremos, irmãos, corresponder. Queremos fazer acontecer o reino de Deus. Não somos meramente figurantes aqui. E não estamos frequentando ou estando em uma igreja por mero acaso. Isso é porque em algum momento entendemos que nós somos a igreja. Temos um papel. Mateus capítulo 28, verso 19. Nós sabemos que temos um propósito a cumprir. Qual é? Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Uma visão a ser cumprida. Temos esse papel. Mas se não viermos a compreender com clareza o que é, o porquê, carnalmente ficamos paralisados. E aqui é que está a situação. Como humanos que somos, nós exigimos entender mais e melhor. Queremos clareza. Mas nas coisas de Deus, não é assim. Acabamos de ler o texto em que o apóstolo Paulo deixa claro que o mistério de Deus ficou oculto, inclusive para os seres angelicais espirituais, até que Cristo fosse revelado. E mesmo assim, a compreensão foi dada a alguns, não a todos. Isso me faz pensar, irmãos, e nos causa até espanto. E alguns até perguntam, inclusive nos meios teológicos, por que tanto mistério? Por quê, irmãos? Porque Deus decidiu assim. E se Ele decidiu, está decidido. Até mesmo quando começamos a caminhar como filhos de Deus, nós vamos entendendo e vamos compreendendo as coisas espirituais aos poucos, porque a revelação vem pelo Espírito Santo. Não é dado plenamente. E o Senhor exige de nós algumas atitudes, algumas tomadas de posição, como por exemplo, conversão, você se voltar totalmente ao Senhor e abdicar de si mesmo, seus desejos, para que a visão dele seja a sua visão. Então, nessa manhã, eu quero falar aqui sobre o tema visionar a multiplicação. Você vai entender o que palavra é essa diferença, visionar. Nós tomamos o verbo como uma ação. Visionar é trabalharmos para a compreensão ou para compreender a operação, fazendo com que, de forma eficiente e organizada, façamos acontecer resultados. Isso é visionar. E quando falamos do Evangelho, visionar é produzir, trabalhar de forma eficiente e organizada para que o mistério Cristo Jesus seja conhecido de todos os homens. Que ficou obscuro séculos, milênios, e só foi revelado em Cristo e dado a visão a alguns poucos. Entre eles, Paulo diz aqui, o menor de todos,
foi-me dado a visão de levar a todas as gentes, não importa se é judeu, grego, ou seja, todos os habitantes da terra, como Mateus capítulo 28, revelado por Jesus, diz: ide fazer discípulos de todas as nações. Essa compreensão ocorra. Então, irmãos, visionar é fazer acontecer o evangelho ou o conhecimento da boa notícia para todos à nossa volta, sem sonegar, sem desobedecer, sem olhar para trás, sem pensar em si mesmo, mas não perder a visão celestial. Como isso pode acontecer em nossa vida? Primeiro, eu preciso ter desejo, vontade, decisão de obedecer a visão. Isso aí ninguém pode fazer por você. O Espírito Santo não pode te obrigar. Deus não vai te obrigar. Ninguém vai fazer você por força. Porque as coisas de Deus não acontecem por força nem por violência, mas por propensão, incentivo do Espírito Santo. E Ele está nos incentivando. Temos, nesse tempo agora, o privilégio de ter o derramado Espírito Santo sobre nós. Em Joel capítulo 2, versículo 28, a promessa lá atrás, ainda quando estava obscura a visão, Deus falou pelo profeta: e depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todas as gentes, todos os povos, ou seja, todo ser humano. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visão, ou visões. Eu fico impressionado aqui como que aparentemente as coisas são invertidas, né? Não é que os anciãos, os mais experientes, terão sonho porque dormem demais, não. É porque eles voltarão a pensar em coisas grandes, a planejar, porque o Espírito Santo é ilimitado. Irmãos, você não está com o Espírito Santo limitado pela força do seu corpo, pela sua capacidade, pela sua compreensão. Não, você pode ainda agir no reino de Deus. Você pode sonhar coisas grandes. E aí eu falo até para os nossos pastores aqui que estão com 80 mais, ainda pode sonhar. Quando o famoso pregador Billy Graham chegou aos 80 anos de idade e ele começou a ser acometido pela doença de Parkinson, ele projetou o maior evento de multiplicação do evangelho que a história já conheceu, chamado Projeto My Hope, ou Minha Esperança. No mundo inteiro, simultaneamente, por meio eletrônico, e usando os filhos de Deus que foram convertidos e também visionaram a multiplicação para dar testemunho em todo o mundo ao mesmo tempo, em rede TV aberta. Eu me lembro disso, que eu participei do projeto My Hope, nós trouxemos aqui para a igreja, e o mundo inteiro evangélico, ou a igreja se mobilizou para pregar o evangelho. Ele não podia mais ir a um estádio pregar, mas ele pregou na TV aberta, no mundo inteiro, no mesmo dia. Irmãos, milhares de pessoas se converteram. O projeto My Hope levantou informação acerca de quantos se converteram numa quarta-feira, passou de 12 milhões de pessoas, num dia. A visão, o desejo, a vontade de obedecer a Deus se pervaz em confiar nas instruções do Espírito Santo, mesmo sem que entendamos completamente e plenamente o cenário, tanto presente quanto futuro.
Muitos foram os que se levantaram contra o projeto My Hope e disseram: o Billy Graham enlouqueceu, está gastando tudo, milhares de dólares. E algumas pessoas aqui no Brasil também foram contra, até às vezes na igreja. Mas eu me lembro que nós transmitimos ao vivo, transmitimos aqui na Praça de São Diogo. Eu coloquei um telão como que é ali, aquela área aberta que era um campo de futebol. E nós transmitimos na igreja, transmitimos nas casas. Alguém me disse: você é doido? Eu falei: não, Deus vai fazer. E é certo que algumas pessoas converteram ao Senhor por aqui. Nós enviamos relatórios, fizemos parte do maior projeto de evangelização que a terra já viu no mesmo dia. Em Abacuque capítulo 2, versículo 3. Lá atrás também ainda, Deus fala ao profeta: pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Irmãos, quando nós temos confiança no Senhor, quando ouvimos o Espírito Santo, os resultados que são dele vão acontecer. A nossa parte é visionar o projeto, ou seja, fazer acontecer o que Deus nos chamou para fazer. Isso demanda de nós, como o segundo ponto aqui do visionar na multiplicação, investimento. Todo resultado exige, como premissa, semeadura. Para você receber um salário, você primeiro precisa trabalhar. Para que sua empresa dê resultado financeiro ou exitoso, você precisa fazer acontecer um projeto ou entregar um produto. A exigência é que, para a colheita, temos que colocar uma semente. Irmãos, quando colocamos a semente, é uma questão de fé. O lavrador, quando deposita a semente na terra, ele acredita que a terra vai fazer o papel. A semente, mesmo morrendo, vai brotar depois. E Deus vai fazer acontecer a chuva. Ele vai investir em fertilizantes, vai cuidar, vai tratar, mas ao final terá um resultado. Ele crê nisso. Em Gálatas capítulo 6, versículo 8, Paulo adverte a igreja da Galácia acerca da semeadura. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E nós estamos trabalhando, investindo na semeadura, na visão do Espírito Santo. E o que colheremos? Colheremos para a vida eterna. Colheita para a vida eterna, irmãos, são outros filhos de Deus entrando no reino de Deus, pessoas se tornando herdeiros de Deus e herdeiros de Cristo. Mas nós precisamos compreender. Põe a mão no seu peito, por gentileza, para você entender o que é compreender. Compreender é pegar o entendimento e empurrar para dentro de você, é colocar dentro. Se isso não acontecer, nós nos tornamos ou passamos o tempo somente como espectadores da visão, sem produzir resultado útil. E para que um investimento dê resultado, é preciso estruturação. Estruturação para fazer acontecer, por exemplo, uma empresa com determinada produção de um produto, precisa de um galpão, talvez, uma área grande, máquinas para o segmento, matéria-prima, engenharia, administração, e muito mais outras coisas, como logística, e por aí vai. Para quem trabalha nessa área sabe o que eu estou falando. Depois,
o mais difícil de tudo. Só quem é empreendedor, empresário sabe. A matéria importantíssima sem a qual não funciona. Pessoal. E hoje, mais ainda. E se lá na empresa onde o resultado é monetário, tanto para o empreendedor, empresário, quanto para quem trabalha, está difícil, mão de obra. E mão de obra qualificada e capaz de operar o sistema e os mecanismos, quanto mais no reino de Deus. A mão de obra no reino de Deus é você, sou eu não. Eu sou o fomentador da mão de obra. Como diz o apóstolo Paulo, eu sou o mínimo de todos. Como diz João Batista, eu sou a voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto, clama sozinho, gritando como louco. Será que tem alguém que se arrepende de seu mal? Será que tem alguém que entenda a visão? Será que tem alguém que vai enxergar? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Treinamos, pregamos, oramos, mas se você não quiser, ninguém vai te obrigar. Se você não entender que cabe a você, ninguém vai fazer. Como ouvirão? Pergunta o próprio Deus, se não há quem pregue. Como crerão, se não tem a quem enviar? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, ou seja, as boas coisas. Quando o Espírito Santo ordenou que os anjos, o serafim, tirasse a brasa viva do altar, está em Isaías capítulo 6, e tratasse a boca do profeta Isaías, o próprio Deus perguntou, ele não obrigou a Isaías, ele perguntou, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Falando agora por Deus. Isaías compreendeu a visão, entendeu e disse, eu Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Como no mês passado falamos, amados, a execução, o visionar, acontece da compreensão. Voluntariado, eu vou fazer, eu vou abrir a minha casa para a célula, mas não vou ficar apenas com os membros da igreja nela. Eu vou compartilhar com os meus vizinhos que estão indo para o inferno. Imagina você, quando acontece, nós lamentamos, mas depois esquecemos. Puxa, tive a oportunidade de falar para tal pessoa e agora ela morreu. Quantas vezes já aconteceu comigo? E Deus me cobrou disso. Quantas vezes estive ao lado de alguém e não falei? E não compartilhei Jesus? Mas tomei uma decisão. Não perco mais oportunidades. Pode me chamar de idiota, louco, maluco. Igual há poucos dias agora eu ouvi, você é muito radical, tudo para você é Jesus. Eu falei, para mim é, porque eu só vivo por Ele, e para Ele, só estou aqui por Ele, e eu só tenho tudo que eu tenho por causa dEle, então eu tenho que falar dEle. Como posso guardar para mim uma notícia tão maravilhosa como essa, sem compartilhar? E pasme você, eu não ouvi isso de uma pessoa mundana não, pelo menos entre aspas, mas de alguém que se intitula um pastor. Hã? De onde vamos tirar, irmãos, o visionar, se dermos inteiramente e plenamente ao Espírito Santo? Não podemos perder. A igreja tem estruturação, a igreja tem treinamento, a igreja tem planejamento, mas você é a igreja.
Isaías 61:11, diz a palavra: porque assim como a terra faz brotar a planta, e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. E aqui, irmãos, há um alerta para você. Deus não depende, Ele não precisa de você. Olha para mim aqui, em nome de Jesus. Deus não precisa de você, porque Ele vai fazer acontecer, apesar de você. E aqui é que é a nossa tragédia. Ele não precisa de nós, nós precisamos dele e não compreendemos isso. Nós achamos que estamos fazendo um favor para Deus. Um favor para Deus quando dizimamos. E tem gente que acha que dizimar já é o bastante, e alguns acham que até muito é demais. Coitado de você. Deus não precisa de você. Mas quando você não faz nem o básico do básico, que é dizimar corretamente no reino de Deus, você está dizendo para Deus o seguinte: eu não preciso de você, Deus. Você está dizendo para Ele: eu estou por minha conta, eu administro a minha vida, eu não acredito que você vai me sustentar, eu não acredito que você vai garantir meu futuro, eu não creio que o Senhor é poderoso para multiplicar e me manter. É isso que você diz. Quando você não oferta, você está dizendo para Deus: eu não sou grato a você pelo que você faz por mim. É isso. Se nem nisso nós somos capazes, amados, de inteiramente nos converter ao Senhor, quanto mais iremos fazer, prover, acontecer a multiplicação da visão do Evangelho, o visionar o mistério de Deus, Jesus Cristo, na vida das pessoas. Abra os olhos e entenda uma coisa, por isso estou falando de visão aqui. Nós estamos fazendo e cooperando, fazendo papel e cooperando com o maior inimigo das nossas almas, o diabo. Dura essa palavra? Realidade é. Somos mais aliados do diabo do que de Deus. Porque sonegamos o Evangelho, contribuímos para a morte de pessoas sem Deus, andamos devastando a humanidade sem pregar o ministério, ou o mistério: Jesus salva você. Você trabalha do lado de alguém e é cooperador do diabo, porque não prega, não mostra a realidade, coopera com atitudes malignas, quando acha que é ser do lado do patrão ou de alguém, quando você guarda os horários, cumpre os deveres, faz acontecer o que é certo. Falamos de corrupção, mas somos corruptos quando sonega os impostos, quando não faz a coisa certa, nas coisas mais simples. Há poucos dias atrás, alguém chegou para mim, no meu escritório: você não precisa pagar todos os impostos, nós estamos pagando os impostos, nós estamos perdendo dinheiro. Não. A Thalita está ali porque ela trabalha lá como estagiária, mas está no financeiro, ela sabe que eu pago os impostos. Pagar imposto, irmão, no Brasil. Às vezes ganhamos muito menos do que poderia ganhar, mas não sonego impostos. Como teria autoridade para falar isso aqui para você se não fizesse assim? O Senhor nos chama para sermos diferentes aqui. Poucos dias atrás, para pagar o imposto de renda, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O contador estava me dizendo: não.
Irmãos, eu tenho que pagar. Pago parcelado como a lei permite. Duro. Debita direto na minha conta. Nós temos que fazer. É nosso papel. Para visionar, ou seja, para fazer acontecer a ação do Evangelho na terra, irmãos, nós precisamos buscar pela unção. E unção é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Sem unção não se tem multiplicação. E entenda isso aqui, irmãos, como pleno, multiplicação plena na sua vida. Eu não sei porquê, as coisas não acontecem para mim. Não acontece porque você não tem unção. E isso em todas as áreas, até mesmo naquilo que você acha que Deus é obrigado a te dar, que é prosperidade financeira. Mas eu sou fiel. Você acha que é fiel. Porque está faltando fidelidade na unção. Se o Espírito Santo não é Senhor na sua vida, se Ele não é Deus em todas as circunstâncias, se antes de colocar os pés no chão ao descer da cama, você entrega os seus dias para o Senhor, você está longe da unção do Espírito Santo. Todos os dias, antes de pôr os pés no chão, antes mesmo de orar para o meu dia, a minha cama é alta, meu pé fica balançando igual aquelas crianças que não põem o pé no chão nas cadeiras ainda. E eu gosto disso, porque eu sento ali e falo para Deus: Senhor, eu só estou acordado porque o Senhor decidiu que hoje eu tenho mais um dia. Esse dia é teu. Sou perfeito? Não. Ainda falho no meu dia? Falho. Ainda perco tempo? Perco. Mas eu tenho que visionar. Eu tenho que olhar e enxergar assim, mesmo com fragilidade, Deus pode fazer milagre na minha vida, as coisas podem mudar. E todo dia é teu dia na minha vida, Senhor. Efésios capítulo 3, versículo 20, é uma máxima que carrego na minha vida. Agora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Versículo ainda 21. A Ele a glória na igreja. O Espírito Santo tem que estar presente em você. Tem que estar manifesto em sua vida, meu irmão, minha irmã. Não, eu não posso entregar para Deus aquilo que eu posso administrar. Você está equivocado. Você precisa visionar. Ou você é todo de Deus, ou você não é nada dele. Vou repetir. Ou você é todo de Deus, ou você não é nada dele. Essa é a realidade espiritual. Pode ser frequentador de igreja. Você pode ser assíduo até nas quartas-feiras, que a maioria aqui nem pisa no templo. Pode ser. Mas você não é nada dele, se não render completamente a ele. Lamento te trazer isso. Mas a realidade espiritual é essa. Ou investimos tudo que temos, tudo que somos, tudo que Ele nos permite ter no Senhor, ou não somos nada. Irmãos, se nós não podemos nos fazer presente nos cultos, vai orar em casa, sozinho, sem ajuda, sem um empurrão, porque a maioria só funciona empurrado. Você sabe por que as pessoas trabalham, vão aos empregos? Porque se não forem, não tem como sobreviver. Não fazem porque querem, fazem porque não podem fazer outra coisa.
Sabe por que a maioria põe relógio para despertar pela manhã, para levantar e trabalhar? Porque não tem outra opção. Porque se tivesse, ficavam em casa. Nossos desejos são antagônicos às necessidades e às realidades que nós enfrentamos. E no reino de Deus não é diferente. Ou você se coordena, se molda, ou o céu não é para você. Porque não tem comodismo, tem conversão. Não tem comoção, tem visão. Não tem aversão, tem condição. E a condição é: se converta plenamente ao Senhor, para que você possa visionar o Evangelho, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.